Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Josiane Medeiros, muito bem-vinda ao canal JM Menina das Planilhas. E na aula de hoje nós iremos organizar os dados dessa planilha com tabela dinâmica. Se você está a fim de aprender como faz uma tabela dinâmica, não saia daí. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Não esquece de dar um like, compartilha e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Vamos começar! Estamos de volta, tá? E o mais importante agora é que você conheça muito bem os dados da sua tabela, para que você saiba exatamente o que você precisa, tá? Então, na planilha 1, eu vou chamar de tabelas dinâmica. Tabelas dinâmicas. E já vou organizar as métricas que a gente precisa para saber quais as tabelas dinâmicas que a gente precisa. Então, eu vou fazer uma listinha aqui de métricas. E aqui eu vou colocar que a gente precisa de total orçado, total realizado, a variação em reais, variação em percentual. Eu vou querer valores mensais, orçado e realizado. Vou querer saber percentual dos custos por despesas. Ah, e vou querer saber valores por responsável, tá? Da onde que eu tô tirando tudo isso daqui? Daqui, tá? Então, responsável são as áreas, valores por mês, a gente vai colocar o orçado versus realizado. Aqui nós temos o custos, nós vamos montar uma tabelinha de percentual. Eu vou colocar umas bordinhas aqui só para ficar mais bonitinho, né? Deixar as coisas tudo muito bem organizadas. Organização é tudo, porque depois você se acha, tá bom? Eu vou pintar essa célula de preto e aí a gente vai seguindo o padrão. Vamos selecionar nossa planilha. Quando você clica aqui, ó, na pontinha da planilha, tá vendo? Ele aparece uma setinha, ó. Tá vendo essa setinha? Ele seleciona toda a planilha. Então, aqui no menu Inserir, tabela dinâmica, dados, ó, base de dados, despesa é o nome da minha planilha. Eu vou colocar numa planilha existente e o local será tabela dinâmica. Tabelas dinâmicas D3. Vou dar um OK, tá? Então, a primeira métrica é o total orçado. Eu vou vir aqui colocar o orçado. Na verdade, em valores. E vou colocar também o realizado em valores. Ele vai trazer para mim soma de orçado e soma de realizado. Deixa eu colocar isso aqui em negrito, centralizado. Observe que esses valores, eles são bem grandes, porque a gente está falando de bilhões. Na verdade, a gente está falando de trilhões, ó. Tá vendo? Então, para uma apresentação, é melhor que apresentamos esses números em reais mil. E como que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui, análise de tabela dinâmica,
e vamos criar um campo calculado. Então, você precisa clicar em cima de uma tabela dinâmica, guia tabela dinâmica, grupo cálculos, tá? Dentro desse grupo cálculos, você vai ter campos, itens e conjuntos. Aqui, ó. Aí você vai clicar em campo calculado, ele vai abrir essa opção, tá? O campo calculado, ele funciona como se fosse uma fórmula dentro do Excel. A gente vai trabalhar da mesma forma, tá? Então é só imaginar que aqui ele está pedindo o nome do campo. Esse campo eu vou dar o nome de Orce reais 1000. Por que reais 1000? Porque eu vou dividir o valor total por 1000. E aí ele vai reduzir esse valor. Então, toda vez quando eu trabalhar com um número, eu sei que ele está dividido por 1000. É uma prática comum para quem trabalha com números, para quem trabalha com financeiro, para quem trabalha com contabilidade e trabalha com números muito grandes. Então, você apresenta eles em reais, 1000, reais, milhões, é uma prática muito comum, ok? E aí é o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou pegar o campo orçado e dividir ele por 1000, igual o campo orçado, que eu sei que é um número, e dividir ele por 1000. E o nome desse campo agora é Orce reais 1000. Por que não orçado? Porque vai ficar muito grande, então eu só vou abreviar mesmo. Vou dar um adicionar. Quando eu coloco adicionar e dou um OK, esse campo aqui do meu lado direito já aparece aqui, ó. Tá vendo? E ele já veio para cá. E agora eu vou fazer a mesma coisa no grupo tabela dinâmica, desculpa, no menu tabela dinâmica, grupo cálculos, campo calculado. Agora eu vou dar o nome de reais 1000, igual o meu campo realizado dividido por 1000. Vou dar um adicionar, vou dar um OK e ele já apareceu aqui. Esse foi o meu primeiro campo calculado. Não preciso mais desse, então toda vez quando você quer tirar um campo que você inseriu, é só você vir aqui onde ele aparece no meu campo direito. Deixa eu subir aqui para vocês visualizarem. Vou tirar o orçado, vou tirar o realizado, e aí você vai ficar com os dois campos que nós criamos de campo calculado, ok? Agora, esses dois foram criados, vou marcar eles aqui com amarelo. Variação reais e percentual, tá? Vou novamente clicar em cima da tabela dinâmica, no menu Análise de tabela dinâmica, campos e itens e conjuntos, campo calculado. Eu vou fazer mais um cálculo. Como que vai se chamar esse meu campo? Vai ser variação em reais. Então, eu também vou abreviar para não ficar um nome muito comprido. Vai ser igual. Lembra os dois campinhos que eu criei? Eles já estão aparecendo aqui. Então, eu vou fazer o realizado menos o orçado, tá? E vou dar um OK. Então, eu vou vir numa célula qualquer aqui, ó. O que eu fiz foi igual este menos este. Ele deu o mesmo valor, só que eu deixei ele dentro da tabela dinâmica. Esse campo de variação, ele não existe aqui dentro da nossa base de dados, mas eu estou criando
Ele agora faz parte de um campo calculado que nós criamos dentro da tabela dinâmica. Se eu fechar e abrir, ele ainda vai existir aqui, tá? A menos que eu venha e exclua esse campo, aí ele não vai existir mais. E agora eu vou fazer a variação. Novamente, análise da tabela dinâmica, campo de itens e conjuntos, campo calculado. O nome do meu campo agora vai ser var percentual, de variação em percentual. Eu vou fazer o meu realizado menos, desculpa, aqui, realizado dividido por orçado menos 1. Eu vou vir aqui, mudar para percentual, e nós temos um percentual de menos 12, tá vendo? Por que menos 12? Porque o valor realizado está menor que o valor orçado. Então, eu realizei a menos, tá? A conta é essa, ó. Esse campo dividido por esse, menos 1, que é para transformar em percentual, tá? Chegamos no mesmo resultado. Agora que eu tenho esses valores aqui, deixa eu marcar mais essas duas caixinhas. Vamos para os valores mensais orçados e realizados. Então, eu vou vir aqui inserir tabela dinâmica da tabela intervalo, aonde está a minha tabela intervalo. Aqui. E dou um OK. Eu disse que eu preciso de valores mensais, orçado e realizado. Então, dentro dessa tabela dinâmica, em linhas, eu vou colocar o mês. Ó, observe que está crescendo para baixo. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, para baixo. Em valores, eu vou inserir o valor orçado e depois eu vou inserir o valor realizado. Porém, contudo, todavia, eu inseri aqui o valor inteiro, né? Então, eu preciso daqueles campinhos que eu criei. Aqui, ó. Orçado, R$1.000. Realizado, R$1.000. Já está aqui. Orçado e realizado por mês, certo? Então, já podemos dar mais um tique. Olha que bacana. O que a gente precisa agora? Percentual dos custos por despesas. Percentual dos custos por despesa. Então, eu venho aqui na guia inserir, no grupo tabelas, tabela dinâmica da tabela intervalo. Eu venho aqui, base, e seleciono ela. Dou um OK, tá? Vou colocar os custos em linhas. Olha os custos aqui, ó. Olha eles aqui. E o que está sendo realizado. Apesar de não ter anotado aqui, percentual dos custos por despesa, dos custos, a gente vai precisar só do realizado, certo? Por despesa. Então, a gente
Coloca o realizado aqui. Então, como eu falei aqui, que eu preciso dos valores. Vamos abrir, né? Em percentual, na tabela dinâmica, aqui do meu lado direito, sobre soma de real, eu vou clicar em cima uma vez, vou em configuração do campo de valor, e aqui eu vou na guia mostrar valores como, abrir as opções, mostrar valores como aqui nessa setinha, percentual do total geral e dou um OK. Tá? Observe que o meu total geral está 100%, tá? Essa é a representatividade do realizado por custos. A gente sabe que o maior valor está dentro de ativos. O que mais que eu anotei aqui? Vamos marcar esse daqui que já fizemos. Valores por responsáveis. Então, vamos aqui novamente, guia inserir, tabela dinâmica da tabela intervalo. Vamos selecionar a nossa tabela, dar um OK, tá? Quais campos que eu preciso aqui? Área e os valores realizado em reais mil aqui, tá bom? Vamos arredondar esses valores aqui. Aqui, ó, em guia, página inicial, eu vou fechar as casinhas com a setinha para o lado direito, tá bom? Vou fazer a mesma coisa nesse daqui. E nesses dois, e nesses três aqui. E vou dar um OK. Vamos dar um título para nossas planilhas, para a gente não se perder, para as nossas tabelinhas dinâmicas, tá? Então, primeiro vamos mudar a cor delas, porque eu não gosto. Vamos na guia Designer, a gente seleciona a tabela dinâmica. Vou fechar, tá? O campus da tabela, se a gente precisar, é só vir aqui em análise de tabela dinâmica, mostrar lista de campos, mas nesse momento eu vou fechar. Aqui na guia análise de tabela dinâmica, eu vou, na verdade, mudar para design e vou clicar, deixa eu ver, gostei dessa. Vamos ver. Vamos abrir as opções. Gostei bastante. Vamos mudar todas as nossas tabelinhas para este layout. Vamos na guia exibir, tirar nossas linhas de grade. E aqui eu vou nomear as nossas planilhinhas. Então, eu vou dar um mesclar aqui só para a gente titular. E vou colar aqui. Dar um negrito. Aqui vou fazer a mesma coisa. Vou mesclar. Vou voltar aqui. Total. Orçado e realizado. Total orçado. Realizado. E variação. Também vamos dar um negrito. Esse daqui é
percentual realizado por custos. Custos não, custos. Vamos dar um negrito. E aqui a mesma coisa. A gente vem aqui. Total realizado por área. Deixar negrito, né? Negrito. Vamos subir essa linha. Agora que organizei nossas tabelas dinâmicas, vamos aqui em análise de tabela dinâmica, inserir segmentação por ano e por mês, tá? Vamos dar um OK. Agora que colocamos nossas segmentações, ai, que bonitinho. Vamos dar uma mexidinha nela aqui, ó. Quando a gente clica fora, ó, a guia some, mas quando a gente clica na segmentação, a guia segmentação aparece aqui, ó. Então, nós vamos clicar em segmentação. Observe que a segmentação de ano, que está selecionada, eu vou aumentar para 3 anos. E aí, eu vou dar uma formatada nela, tá? Vou diminuir aqui o tamanho dela, ó. Vou fazer a mesma coisa com o mês. Como nós temos 12, eu vou clicar em segmentação, vou diminuir para 4 colunas. Acho que assim fica bonitinho. Vou diminuir para 3, que aí a gente deixa assim, ó, no mesmo tamanho de ano, uma embaixo da outra, tá? Vou abrir aqui essa coluna C e vou encaixá-las aqui, ó. Vou encaixar nossas duas segmentações. Vou clicar em segmentação novamente. E vou modificar aqui, ó, no grupo estilo de segmentação. Vou abrir as opções e vou mudar para esse cinza. Acho que combina, né? Ó, vamos ver. Vamos ver o que que ela tá modificando. Ó. Por enquanto, ela está modificando apenas esta tabela. Tá vendo? Aqui estou filtrando o mês de janeiro de 2022. Se eu mudo para 2023, está filtrando janeiro de 2023. Então, se eu mudar os meses aqui, ó, vai mudando ali. Se eu quiser ver um trimestre, é só eu segurar o Ctrl e clicar nos outros 2 meses que eu preciso. Então, cada vez que ele fica selecionado assim, ó, com a cor cinza, significa que ele está filtrado. Vamos limpar. Ok. Quando eu clico na tabela dinâmica e eu venho aqui na guia análise de tabela dinâmica, e se eu abrir aqui no meu canto superior esquerdo, eu consigo ver o nome. Então, eu vou dar o nome dela de Orce ponto real ponto variação. Se eu clicar nessa, eu também consigo abrir e ver e nomeá-la. Eu vou nomeá-la de valores mensais. Dar um OK
E vou arrumar aqui, ó. Despesas mensais. Eu coloquei errado, né, gente? Vamos fazer a mesma coisa com essa. Percentual realizado. Não, percentual por custo. Custos. E o realizado por área. Realizado por área. Tá? E agora o que que eu faço? Tenho que fazer uma segmentação para cada uma delas? Claro que não, né? Ó, como ela só tá mudando uma, eu vou clicar na segmentação, vir na guia segmentação e aqui na parte superior, onde nós temos conexão de relatório, eu vou clicar e vou ver quais todas as tabelas que a gente teve. Por isso que eu dei nome para elas, para facilitar o entendimento de quais são cada tabela, tá bom? Como eu estou com o ano selecionado, eu sei que esse ano ele tem que filtrar todas as minhas tabelas. O filtro ano tem que filtrar todas as minhas tabelas e dou um OK. Agora, o filtro mês, eu vou fazer a mesma coisa, clicar em conexão de relatório. E a única tabela dinâmica que esse filtro não vai mexer é na minha tabela de valores mensais. Porque não faz sentido se eu quero ver os valores janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho até dezembro, orçado e realizado, se eu clicar em janeiro, não tem que fazer esse filtro. Então, eu vou selecionar percentual por custos, realizado por área, mas eu não vou flegar valores mensais e vou dar um OK. Agora, observe o que que vai acontecer. Vamos mudar aqui para mês por mês. Vamos deixar em 12. A gente abre aqui. Vou deixar ela aqui em cima. Vou aumentar aqui, só para a gente conseguir navegar. E aí eu vou filtrando para vocês verem na tela. Olha só que bonitinho ela mudando. Ai, gente, olha isso. Ó, vai mudando o percentual. Deixa eu tirar aqui. Ficar em telinha. Vou dar um Ctrl X aqui nessa tabela. Depois eu passo ela novamente para D. Só para vocês conseguirem visualizar aí de uma vez só. Então, observe que tudo muda. Olha, eu vou filtrando, ele vai mudando os valores. Olha só para isso. Se eu clicar em janeiro, ele está em janeiro de 2024, não filtrou aqui, mas filtrou todo o restante. Olha isso, gente, que legal. Se eu clicar no mês 7, tá vendo? Já começa a dar erro, porque não tem valores realizados, tá vendo? Mas tem o orçado. Como que eu faço para tratar esse erro? A gente vai vir aqui em análise de tabela, aqui no canto superior esquerdo, opções, opções. Então, a gente vem aqui, ó, para a célula de erro, mostrar zero. Para células vazias, mostrar zero. E vou dar um OK. Tá bom?
ele não vai mais aparecer aquele erro. Abril, maio, junho, mês 6 está sem valor. Na hora que inserir, ele já vai aparecer os valores certinho. Tá bom? Ó, o ano de 2022, 23, 24. Tudo muda. Se eu filtrar janeiro, fevereiro, março, ou se eu limpar tudo, tudo muda. Vou voltar a minha planilha para o lugar dela. Vou voltar meus filtros para ficar aqui organizado. Segmentação. Três. Bom, gente, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. A próxima aula trata-se da construção de gráficos para compor o nosso dashboard. Não perca, vai ser uma aula muito legal, muito gostosa. E se você gosta de conteúdos como esse, não esquece de se inscrever, de dar o like, compartilha com seus amigos e ativa o sininho para não perder os nossos conteúdos. Muito obrigada e espero muito que vocês tenham gostado. Até a próxima!